Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Ser Família, esse canal que foi criado com muito carinho para que vocês possam ter informação. Eu sempre digo que informação é poder e o poder de transformar vidas. Eu sou a Luciana Bueno, advogada há 25 anos na área da família e sucessões, e hoje a gente está aqui com o videocast que está fazendo a produção desse evento, e eu vou receber hoje minha querida amiga, colega de dança, a Edila de Oliveira. Ela é psicóloga, escritora, e a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito atual. Então fiquem atentos, não percam um minuto e aproveita, curte, compartilha e já se inscreva no nosso canal. Com vocês, a Edila. Olá, Luciana, olá a todos. É um prazer estar aqui, assim, uma alegria muito grande poder te encontrar e poder fazer com você esse podcast, né? Então, eu sou Edila, sou psicóloga. Como você, eu também tenho 25 anos de profissão, né? Eu sou especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e também sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu atuo hoje, né? A linha com a qual eu trabalho. Eu trabalhei durante 6 anos com psicologia educacional, psicologia escolar, mais focado nas pessoas com deficiência. Trabalhei também durante 6 anos na área de RH, né, na psicologia do RH. E desde 2014 até hoje eu venho atuando na clínica, que sempre foi assim a minha maior paixão, a minha maior vontade, né? Sempre foi atuar na clínica, no trato direto com os pacientes, em psicoterapia. Seja muito bem-vinda aqui na nossa casa, que também agora já é sua casa. Esse é um lugar de acolhimento, de escuta, ou escuta com afeto, humanização, mas com muita informação. Eu vejo que nesses 25 anos que nós temos aqui de profissão, é a informação que vai fazer com que as pessoas elas possam refletir um pouco mais sobre o aspecto humano. A gente, como a gente estava falando ali nos bastidores, a gente fala muito de cuidar hoje do físico, né? De cuidar do corpo, de treinar, de fazer, de ir ao médico, enfim, de cuidar da sua saúde física. Mas e a saúde mental, né? Nesses tempos de amores líquidos, de tudo é imediato, né? Você quer ser o melhor trabalho. Como lidar com a emoção? Então, vamos falar um pouco sobre ansiedade, frustração. E aí eu começo te perguntando, o que seria ansiedade? Muito interessante a sua pergunta. O Brasil ele está entre um dos países em que mais tem pessoas ansiosas. E a ansiedade, na realidade, ela é um sintoma. A ansiedade em si, ela não é um transtorno. Ela é um conjunto de reações físicas, de comportamento, reações mentais, né? É aquele conhecido, o coração acelerado, tremor, boca seca, né? Aquela sensação de urgência, o medo, né? Então, tudo isso são sintomas da ansiedade. E nós, dentro da ansiedade, aí nós temos os transtornos, que é quando ela aparece com um pouco mais de, assim, com um pouco mais de força, com um pouco mais de persistência. A gente tem a fobia por objeto específico, que seriam assim, aqueles medos que as pessoas têm que são meio irracionais, medo de cobra, medo de avião, medo de elevador. Então a pessoa ela tem uma ansiedade tão forte que ela não consegue se imaginar nem próximo desse objeto ou nem estando naquela situação, né? Medo de passar de carro em cima de uma ponte, coisas desse tipo. A gente também tem o transtorno de ansiedade social, que antigamente era chamado de fobia social, né? A pessoa que ela sente tanta ansiedade nas relações pessoais porque ela tem medo de ser criticada, de ser julgada, de passar vergonha, que ela acaba evitando todas essas situações sociais. A gente também tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que ela é preocupada o tempo todo. Ela se preocupa por várias situações, né? Se ela vai estar mal no trabalho, se ela vai pegar uma doença, se o filho dela está indo bem na escola, se uma tragédia vai acontecer. Então, são preocupações em várias áreas, né? Não tem uma preocupação específica. O cérebro não desconecta. O cérebro ele não desconecta, porque a pessoa, na verdade,
ela quer prever todas as situações para ela ter o controle e não sofrer, né? Não passar por aquela situação de ansiedade ou aquela dificuldade, né? Ou ter aquela perda. Então, ela quer estar o tempo todo preparada para aquela situação. A ansiedade é uma fraqueza emocional? Eu não vejo como uma fraqueza emocional. Eu vejo que, assim, a pessoa que é ansiosa, ela, na verdade, ela quer ter o controle de tudo. Então, ela, na verdade, ela está tentando ser forte o tempo todo, prever todas as situações. As pessoas que são ansiosas, elas são extremamente responsáveis, são sensíveis, elas estão ligadas aos outros, querendo ajudar, querendo proteger. Então, ela acaba tendo esse desgaste mental, esse desgaste físico, mas não por conta de uma fraqueza. É porque ela quer ser forte, ela quer dar conta de tudo, ela quer controlar as situações. E no mundo de hoje, que a gente é sobrecarregado de funções, né? Eu falo que teve uma época que quando eu via falando que nós somos mulheres maravilhas, isso há anos, acho que há 15 anos atrás já me incomodava muito essa frase. Porque hoje, né, nós saímos, vamos trabalhar, estamos no mercado de trabalho, e aí temos que desenvolver com os filhos dentro de casa as atividades deles, as necessidades dele, a sua vida conjugal, a sua formação e o seu crescimento, né, na sua profissão. Então, eu vejo assim que a mulher, principalmente a mulher, ela foi sobrecarregada. Sempre foi, né, Edila? Mas ela sempre foi sobrecarregada desse meio social. E como que a gente faz para desconectar dessas funções que vão desencadeando todas esses sentimentos, né? Essa ansiedade que às vezes a gente não consegue determinar como que ela está, em que grau está. Então, assim, como você falaria assim, para uma pessoa que ela está começando a desencadear uma ansiedade, que ela precisa de cuidado? A ansiedade, a gente percebe que ela está passando do ponto. Eu acho que, primeiro, quando a pessoa ela tem dificuldade de se desligar das coisas. Então, ela está na praia, mas ela já está pensando na semana que ela vai ter de trabalho, das obrigações que ela tem que resolver, né? Das situações em que ela vai enfrentar. Então, ela não consegue relaxar. Ela está o tempo todo pensando no futuro. E, assim, dentro do transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente mais encontra hoje, né, nas pessoas, a pessoa que tem esse transtorno, por exemplo, ela tem uma preocupação muito grande com vários fatores. Então, vamos imaginar que essa pessoa, vou dar um exemplo, ela tem um emprego e ela fica preocupada assim, será que eu vou perder meu emprego? Eu tenho certeza que eu vou perder meu emprego. E aí você pede para essa pessoa parar, respirar e se questionar, mas tem alguma evidência de que você vai perder o emprego? Não, não tenho. Você está indo bem no seu trabalho? Sim, eu estou indo bem no meu trabalho. Sua empresa está com algum problema, ela vai fechar, ela vai falir? Não, pelo jeito está tudo certo. Então, as pessoas elas têm que aprender, isso é uma coisa que a gente ensina dentro do consultório, os pacientes, a separarem quais são as preocupações produtivas das preocupações improdutivas. Porque muitas vezes eu estou preocupada com uma coisa que não vai acontecer, que não tem nenhuma evidência de que vai acontecer, e eu deixo de lado as coisas que eu preciso fazer para que tudo corra bem, né? Então, no caso desse exemplo, que a pessoa ela acha que ela vai perder o emprego, ela está super preocupada e ela acha que ela vai perder, ela não dorme, ela fica só falando disso. Se eu chegar para ela e falar assim, mas tem alguma evidência? Não, não tem. Tá tudo bem no meu trabalho, meu chefe gosta do meu trabalho, eu me dou bem com os meus colegas, tá tudo certo. Então, essa é uma preocupação improdutiva. E o que você precisa fazer, então, que é produtivo? Eu preciso continuar fazendo o meu trabalho, entregando os meus prazos, me dando bem com as pessoas. Então, a pessoa ela tem que mudar um pouco o foco, né? Perceber se aquele pensamento está trazendo muita angústia e mudar para que ela possa agir de uma forma mais funcional, tendo um pensamento mais funcional. Porque esse pensamento que as catástrofes vão acontecer é um pensamento um pouco disfuncional para ela e está trazendo muito sofrimento.
Você acha que há um aumento da ansiedade em relação às redes sociais, a esse excesso de informação? Eu digo isso porque hoje a própria rede social faz com que os vídeos sejam cada vez mais curtos e as informações sejam jogadas no ar. Então, ali, às vezes, em um minuto, quanto tipo de informação você recebeu? Você acha que isso faz com que desencadeie ainda mais essa ansiedade e possa ela crescer durante ao ano, né? A vida desse indivíduo? Eu acredito que sim, porque hoje, assim, nós estamos muito ligados, né, ao celular, o telefone, praticamente faz parte do nosso corpo, como um corpo ao lado, já né? Já vem ali, né? Acho que já vem. E isso gera muita angústia, né, muita comparação entre as pessoas. E, assim, às vezes a gente vê uns vídeos em que a pessoa acordou 5 horas da manhã, ela já correu, já fez yoga, já andou de bicicleta, já fez meditação, e aí são 7 horas, né? Então ela já fez tudo isso. Para quem olha de fora, ela pensa, nossa, essa pessoa conseguiu fazer tudo isso, eu até agora não fiz nada, só tomei meu café. Só que ela não tem a percepção de que aquilo é apenas um recorte, né? Então, isso gera muita ansiedade, gera muita frustração em quem assiste. E outra coisa, eu acho que as pessoas hoje estão muito impacientes, né? Você vai ouvir o áudio do WhatsApp, você já põe lá na velocidade 2 para ouvir muito rápido. Não é para ligar, é para falar no WhatsApp, né? É isso, não ligue, né? E assim, em contrapartida, a gente que é mais antiga, né? Na década de 90, a pessoa ela esperava o outro chegar em casa para telefonar, para saber se, né, se podia falar alguma coisa. Então, hoje não, é tudo imediato. Se você não respondeu, então é porque você não viu, é porque você está ignorando. Então, tudo isso gera muita angústia na pessoa, né? Muita ansiedade. E eu fico preocupada, né? A gente vem falando sobre o uso de tela para crianças, né? Os adolescentes, eles realmente, o celular já é um corpo sobre eles, né? É algo como uma mão, um membro, né? Assim dizer, né? Um membro deles. E essas informações dadas a cada 30 segundos de vários tipos de informações diferentes, como funciona em um cérebro em desenvolvimento? Esses vídeos rápidos, né, que a gente vê, é o que a gente chama de dopamina barata, que é uma dopamina em que a pessoa recebe muito rapidamente e aquilo é consumido e aí ela já vai procurando um outro vídeo em que ela tem aquela mesma satisfação. Então, isso mexe com a concentração, né, com a atenção, com a memória, porque se você perguntar para um jovem quais vídeos ele assistiu, ele não vai nem conseguir dizer. Porque aquilo passa tão rápido pelo feed que não fica nem registrado na memória de quem assistiu. Então, são diversas funções cognitivas que acabam ali sendo prejudicadas, ainda mais um cérebro que está em desenvolvimento, né? É muito importante priorizar essas pausas. A criança vai utilizar o celular? Tudo bem, ela pode utilizar, mas não por um período muito longo. Ela tem que ter um momento em que ela para, em que ela faz alguma atividade que seja mais dentro do mundo real, né? Do encontro pessoal, de estar ali naquele relacionamento pessoal, brincadeiras lúdicas, né? Que não tem a ver com eletrônicos. É muito importante para o desenvolvimento dessa personalidade também. Não só a parte física, né, cerebral. E a gente percebe uma dificuldade já das crianças em lidar com os sentimentos que são desenvolvidos na escola, no meio social, né? Então, eu vejo aqui no escritório, muitas crianças que os pais atribuem aquele comportamento ao final da relação conjugal, né? Da dissolução da família, de 2 casas, e muitas vezes isso está atrelado ao que ele está ambientado antes mesmo disso, que é ele ter o celular como companhia, né? Eu acho que por um bom tempo a gente achou que colocar as crianças na tela era bom, porque fazia com que nós pudéssemos fazer as coisas dentro de casa, outras, né? Parecia que a televisão, né, na nossa época era uma babá. Isso, babá. E aí veio o YouTube, aqueles vídeos, então ficou a criança sempre na tela. Mas você não sente que hoje falta, nesse lúdico, a escola também ainda continuar introduzindo que as crianças manuseiem como massinha, sabe? Montar, contar na tabuada. Qual é a diferença da criança, assim, por dizer?
que tem esse tipo de desenvolvimento para a criança que ela está só conectada à internet, aos jogos? Assim, eu acho que tem 2 pontos importantes que você falou. Primeiro, da família, né? Eu acho que a família é o primeiro ambiente onde a gente é inserido. E é a partir da família que a gente vai entender o mundo, que a gente vai entender as pessoas, vai entender as relações, vai entender tudo o que acontece ao nosso redor. Então, a família, ela é, sim, responsável, né, pelo desenvolvimento desse ser humano, ensinando eles a entender sobre as suas emoções, as relações, né, ter os limites ali. Não precisam ser limites exagerados, mas precisam ter certos limites, né, porque a ausência total de limites também traz prejuízos, né, para aquele sujeito. E a escola? A escola, hoje, né, eu tenho um filho pequeno que está em idade escolar, e eu percebo que a escola ela tenta equilibrar esses 2 pontos. Ela coloca a tecnologia, mas ela também está um pouco voltada para essa questão manual. Vamos fazer, então, um brinquedo com objetos recicláveis, né? Vamos fazer um brinquedo com algo diferente, vamos desenhar, pintar. Só que as crianças, elas têm mais resistência. Se tiver que pintar, elas reclamam mais, porque não tem aquela mesma... não é tão atrativo quanto um jogo eletrônico, Entendi. quanto um videogame, né, em que o personagem pode fazer o que quiser, ele pula de paraquedas, ele é colorido. Então, a criança ela tem que usar a própria imaginação, e esses jogos acabam atrapalhando um pouco a criatividade, né, que a criança precisa desenvolver aquela criatividade a partir dos recursos que ela tem, e não apenas receber aquelas informações prontas. Então, a escola tenta, mas eu acho que as crianças elas têm um pouco de resistência também. No caso das crianças, que elas são hiperativas, eu tenho tido muito aqui no escritório, os pais trazem os laudos, né? A gente fala laudo, mas é parecer, o relatório, e no qual a criança vem apresentando algum tipo de neurodivergência. Nesses casos, eu vejo que há uma resistência de alguns pais em tirar a tela da criança, porque há uma discussão que a criança precisa, que ela se acalma com aquilo, né? E é na terapia que você vai conseguir trabalhar com essa criança, para afastar ela, para trazer outras coisas para o meio dela? Sim, a terapia ela auxilia bastante, porque você vai apresentando para a criança, né, outros recursos, outros modos dela brincar, outro jeito dela se descobrir, dela se autoconhecer, né? E os pais, eles também participam ativamente dessa construção, dessa nova relação, né, que vai existir entre dentro dessa família. Porque eu entendo que muitas vezes é mais confortável porque os pais estão cansados, a gente sabe disso. Mas é importante também que haja esses momentos em que vamos deixar de lado, né, a tecnologia e vamos brincar, vamos fazer uma cabaninha, vamos fazer coisas lúdicas, concretas, né, para que a criança consiga se desenvolver e também perceber que a relação ela não tem que ser intermediada por um dispositivo, né? Ela tem que ter um espaço em que ela pode falar sobre o que ela sente, falar sobre como ela enxerga o mundo, porque se a gente acaba só ficando como um sujeito receptivo, né? Recebendo apenas as informações, você não reflete sobre o que está acontecendo ao seu redor. Quando a gente fala sobre assim, a criança no meio, ela se desenvolvendo na escola, com os amiguinhos, eu tenho percebido, me corrija se eu estiver errada, uma fragilidade muito grande dele em aceitar as coisas, que o amigo não gosta dele, que ele não é o melhor da classe, que ele não joga bem bola. Em vez de se descobrir em outro local, a criança ela continua perto, vamos supor, do mesmo amiguinho, e aquela relação vai frustrando e vai criando outros sentimentos. E eu vejo assim que as crianças elas não estão conseguindo nomear o que elas estão sentindo e, ao mesmo tempo, elas estão ficando muito agressivas. Isso se atribui à ansiedade? Pode ter uma relação, sim, né? Eu acho que, além disso, eu acho que falta também os pais perceberem que nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo vai ser bom em tudo, né? Porque eu acho que muitas vezes os pais acabam querendo que seus filhos sejam os melhores no futebol, o melhor primeiro no da classe, os né? primeiros da classe.
E aí inscreve a criança em uma porção de cursos. Nossa. Inscreve a criança em uma porção de cursos e quer que ela tenha um desempenho. Então, a criança ela não tem um tempo para ela mesma, nem para ela se perceber. Então, essa cobrança que vem dos pais pode sim refletir a ansiedade, tanto dos pais quanto das crianças, né? E aí é difícil você saber que você não é bom em tudo. É dolorido você saber que nem tudo que você quer, você consegue fazer como você quer. Você pode conseguir de um jeito diferente, mas não exatamente como você acha que deveria, né? A gente era mais frustrado pelos adultos na nossa época do que agora? E você acha que isso faz diferença na sociedade hoje? Ou é realmente essa era da tecnologia que mudou a forma como a gente vê o sentir? Tem um livro muito interessante que eu estava lendo um tempo atrás, chamado A Sociedade do Cansaço, que é de um filósofo. E ele fala que a sociedade atual é uma sociedade em que ela acha que ela pode tudo e que ela deve fazer tudo. Diferente da nossa geração, em que a gente tinha que obedecer. Então, a gente ia trabalhar no banco, aí tinha o gerente do banco, a gente era funcionário, a gente obedecia e fazia. Então, eu tinha que ir trabalhar e fazer minhas obrigações. Hoje não, hoje eu posso ser tudo, eu posso ser uma estrela da música, eu posso ser um jogador de futebol. Então, a pessoa, ela crê que ela pode fazer tudo e que ela deve fazer tudo. Então, por isso que as pessoas estão tão cansadas também, porque elas vivem correndo atrás desse sonho, desse ideal. Então, até os 30 anos eu já tenho que ter ganhado o meu primeiro milhão. Nossa, eu escutei hoje um menino falando para mim, eu tenho 18 anos e eu ainda não tenho uma casa. Então, isso. Mas você acha que isso também vem do que eles estão olhando ali naquela rede social, tipo o TikTok, né? Eu vejo que a geração mais nova, ela é muito conectada no TikTok. E aí é sempre ali, né? Aquela exibição de coisas, né? De tarefas. Os coachings também vêm influenciando nisso, porque acho que as pessoas começaram a mostrar muito o material. Olha o que eu consegui, eu estou nesse curso, eu já galguei isso, e aí ele atrai aquela pessoa para fazer o curso dele, a pessoa às vezes espera aquela mesma expectativa. Então a gente vive assim, né, uma teoria da prosperidade que é cíclica, e assim eu vejo que vem tirando as pessoas do eixo, né, do que elas são, porque até quem chega lá e se não tiver todo esse preparo durante esse período de se conhecer, vai se perder. E quem não consegue, ela acha que ela se avalia como um fracassado, né? Porque, nossa, mas a pessoa conseguiu, ela está me dando a fórmula, ela está me dando o caminho e eu não estou conseguindo. Então, eu sou um fracassado, eu é que não consigo. Né? Ela não percebe que as histórias são diferentes. Às vezes, o que a gente vê lá na internet nem como é você disse, é um corte, né? É um corte da vida, um recorte só. A gente não sabe o que aquela pessoa passa ali por trás, se aquilo é verdade mesmo, né? E a pessoa se autoavalia negativamente, porque ela não conseguiu, porque... Então, eu não fiz direito, eu não consigo... Ela não consegue perceber que ela não alcançou aquilo, mas ela pode alcançar outras coisas, porque ela é diferente, ela tem uma história diferente, Exato. Ela pode ter outras qualidades que aquela primeira pessoa não tinha. Né? E eu fico pensando na formação, tipo, na adolescência, que é uma fase tão crítica da nossa vida, né? É uma fase de um tédio excessivo, até um ódio, né? Eu odeio tudo, ninguém gosta de mim, eu quero fazer revoluções. Eu fico pensando nessa era de hoje, como é que eles conseguem lidar com essa frustração que não foi trabalhada durante todo o período deles, sabe? E aí a gente vê isso, vamos supor, quando chega aqui no escritório, isso vira conflito familiar, mas no sentido de que ou o pai ou a mãe é culpado, mas às vezes o pai e a mãe estão num nível de frustração tão grande pelo fim daquele relacionamento, pelos traumas que aquilo trouxe para cada um, e a criança no meio tentando existir e sentir, e sem dar nome para aquilo. Então, assim, na alienação parental, que é a manipulação, né? A forma como o outro manipula e desqualifica, ou o outro genitor, ou alguém que ele ame, faça com que a criança produza falsas memórias. Então, essa criança, ela vai produzir
coisas que não existem. E eu fico me imaginando, porque a gente não consegue, né? Por mais que a gente trabalhe com isso, eu não consigo mensurar o que essa criança em desenvolvimento, quando ela chega para esses pais e cada um vai jogando o seu lixo emocional nessa criança. E aí a criança começa a apresentar uma agressividade. E aí começa vários laudos, várias... a gente vai pedindo o auxílio, né? Eu sempre falo aqui no escritório que o direito, ele vive, ele não tem como existir sem as outras ciências. Porque é você que vai vir me falar o que essa criança, né, através do parecer, o que está acontecendo na vida dessa criança. E aí, como que a gente pode... todo dia, quando a gente acorda, diminuir esse nível de ansiedade excessivo que já vem, né, desse membro que é que a gente está em mãos, né? Que é a rede social, que é os relacionamentos, no dia a dia, do pensar, será que meu chefe está gostando? Será que a minha namorada gostou do presente? Eu vejo os meninos vão comprar presente para as meninas, eles estão ansiosos com o que ela vai achar do presente. Eu acho que, assim, uma questão muito importante que ajuda muito a diminuir a ansiedade é um questionamento que a gente pode fazer sobre os nossos próprios pensamentos, né? O ser humano é o único ser que consegue pensar sobre o que ele pensa, né? O macaco, acho que tem um pensamento meio rudimentar, os cachorros também têm, mas se a gente perguntar para um cãozinho o que você pensou, ele não vai saber dizer, né, o que ele pensou. Então, o ser humano, se você perguntar para ele o que você está pensando, ele vai saber dizer. Então, a gente tem que questionar os nossos próprios pensamentos, né? Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Por exemplo, imagine que cada vez que eu encontro uma pessoa e essa pessoa não me cumprimenta, eu acho que foi porque eu fiz alguma coisa de errado e essa pessoa não gosta de mim. E eu tenho a certeza que essa pessoa não gosta de mim porque ela não me cumprimentou. E aí eu vou ficar chateada, vou ficar angustiada, vou ficar ansiosa, vou ficar triste, né? E para a gente trabalhar essa flexibilidade, a gente tem toda a evidência de que essa pessoa realmente não me cumprimentou porque ela não gosta de mim, porque ela não vai com a minha cara, eu fiz alguma coisa? Ou será que essa pessoa, ela não me viu, ela estava sem óculos e não me enxergou, não me reconheceu? Ou essa pessoa estava tão distraída que eu passei e ela não me viu? Então, esse pensamento rígido, né, de que é isso que aconteceu, eu tenho certeza, isso gera muita ansiedade. Então, eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre o que a gente pensa. E dentro da clínica, isso é uma coisa que a gente ensina aos pacientes, né? Fazer essa metacognição, refletir sobre o que a gente está pensando. Então, eu acho que na disputa dos casais, né, dessas famílias, quando elas estão ali em desentendimento, no divórcio, às vezes vale a pena, né, se questionar. Eu sei que é duro, vocês estão cansados, a gente não sabe o que a outra pessoa fez para ela. Mas parar e pensar, será que está sendo saudável mesmo eu agir dessa forma? Será que eu estou pensando no bem do meu filho mesmo? Né? Será que a outra pessoa está agindo dessa forma porque é isso que eu estou achando ou será que tem um outro motivo por trás? Né? Será que a pessoa não está reagindo a uma coisa que eu fiz? Né? Então, esse autoconhecimento, se colocar no lugar do outro, parar um pouco, respirar com calma, né? Uma outra coisa que acontece muito na ansiedade, quando a gente está ansioso, a nossa respiração ela fica ofegante, né? Então, parar, respirar com calma, fazer aquela respiração diafragmática, que é aquela respiração que vem aqui desde o estômago. Estou eu fazendo aqui, ó. Isso. Fazer até nos momentos em que a gente está calmo, para quando a gente precisar, a gente já saber fazer. Porque é um momento de pausa em que você pode entrar em contato consigo mesmo. Você vai prestar atenção apenas na sua respiração e mais nada. Nenhum pensamento, não vai prestar atenção em nada do que está ao seu redor, apenas na sua respiração. E se o seu pensamento voar, volte para a sua respiração. Então, são pequenas atitudes que podem auxiliar e muito para que a gente encontre harmonia e também consiga achar um caminho mais saudável, né, para a resolução dos problemas e dos conflitos. Existe ansiedade boa? Todos nós temos ansiedade? A ansiedade é algo que desencadeia? Como que a gente percebe que a gente está tendo uma crise de ansiedade? Sim, existe ansiedade boa. A ansiedade é importante para o nosso desenvolvimento. Então, ela existe, ela né? Existe. Todo mundo tem. Todo mundo tem.
Então, e ela ajuda no nosso desenvolvimento. Porque, por exemplo, se eu não me sentir preocupada um pouco com a minha velhice, eu não vou guardar dinheiro para quando eu me aposentar, né? Se eu não estiver um pouco preocupada com a minha saúde, eu não vou fazer exercício físico, eu não vou me alimentar de forma saudável. Então, essas preocupações, elas geram ansiedade e é uma ansiedade boa. Quando a gente fazia dança, aquele momento antes do palco, é importante porque a gente tá vendo que ali é um momento em que nós vamos nos apresentar, a gente tem que estar preparado. A gente não pode ficar com a mesma postura de quando a gente está no sofá assistindo o filme. Então, a ansiedade, ela nos motiva, ela nos dá um gás, né? O problema é quando ela se torna muito frequente, duradoura, e quando, às vezes, ela aparece sem motivo aparente, ou quando o motivo não condiz com aquela ansiedade, né? Então, por exemplo, se no momento em que a gente fosse se apresentar, eu ficasse tão ansiosa, eu começasse a sentir tremor, formigamento, náusea, e eu não me apresentasse. Aí não vou me apresentar, então. Porque aí, nesse momento, a ansiedade ela estaria me trazendo um prejuízo. Então, é uma ansiedade que você tem que dar uma certa atenção. Porque o comportamento do ansioso sempre é evitar ou fugir da situação. Porque, assim, temporariamente, ele se sente tranquilo e seguro. Afinal, eu não fiz. Só que aquela ansiedade ela vai escalando com o tempo. Porque eu não fiz hoje, mas eu vou ter que fazer amanhã. E aí aquela ansiedade vai aumentando e vai se ampliando. Então, eu tenho que tentar evitar esse comportamento de fuga. Na terapia, a gente trabalha isso. Né? Por exemplo, a pessoa que tem fobia de cachorro. Só dela imaginar que ela vai encontrar um cachorro, ela entra em pânico, ela fica muito ansiosa, fica muito desestruturada. Então, aos pouquinhos, você vai dessensibilizando para que a pessoa ela consiga se sentir mais segura. Né? E quanto à crise de pânico, né, crise de ansiedade, ela existe sim. Quando a pessoa ela tem uma reação física tão forte em que ela acha e ela tem certeza de que ela vai morrer. Então, a pessoa que tem um ataque de pânico, né, que é um tipo de ansiedade, então ela começa a sentir tontura. Então ela começa a sentir tontura, então ela acha que ela vai morrer ali ou que ela vai ter um desmaio e que ela não vai conseguir ser socorrida. Então, existe sim a crise de pânico e existe a ansiedade que é saudável. Que nos motiva. Então, é um colapso do mental para o físico. Isso, né? Isso. Porque muitas vezes você está sentindo você está esperando uma resposta, você tem... Enfim, você está preocupado com alguma coisa, e aí você começa a desencadear uma dor, uma angústia. Tem pessoas que vão para o pronto-socorro porque acha que está tendo infarto. Isso. E, na verdade, ela está com uma crise de ansiedade. E aí, qual que é a hora de procurar ajuda? Quando ela percebe que ela está trazendo um desconforto muito grande, em que ela não consegue mais realizar as atividades dela que ela realizava com tranquilidade, ou quando ela tem uma dependência muito grande de outras pessoas, porque isso é um comportamento também que aparece muito em quem tem transtorno de transtorno de pânico, né? É um comportamento que aparece muito em quem tem transtorno de pânico. A pessoa ela só vai sair se ela estiver acompanhada de tal pessoa. Ela só consegue ir em tal lugar se outra pessoa for junto. Ou ela começa a evitar os locais. Então, eu não vou mais no supermercado porque eu tive uma crise lá. Aí, depois, ela começa a não ir mais no shopping porque ela tem medo de ter uma crise no shopping. Então, ela começa a se afastar, a se isolar. Então, são várias situações. Quando uma criança ela começa a apresentar esse colapso, a escola liga para os pais, a criança desmaiou, ou teve um surto, ou gritou. E aí, quando ela é levada ao consultório, a psicóloga chama os pais e fala, olha, o que está acontecendo com vocês que está levando essa criança a esse caos. Eles começam a atribuir um ao outro e, infelizmente, muitas vezes eles não aceitam que eles estão fazendo mal para o próprio filho. Para os casais que estão assim separados, que estão vivendo momentos
conflitivos, de embates, né? Porque ainda não conseguiram resolver a situação emocional, né? Mas tem os filhos para decidir as coisas. O que você aconselha? Como que eles conversam com essa criança sobre esse fim desse relacionamento e como eles podem dar uma perspectiva para esse novo ritmo de família para as crianças sem gerar desencadear todas essas coisas que a ansiedade traz? Eu vejo que o mais importante é comunicar a verdade, né? Falar a verdade para a criança, porque dentro da cabecinha delas, quando elas não têm acesso à informação, elas vão criar fantasias para tentar entender o que está acontecendo com elas, né? Então, é importante falar a verdade, é importante manter a rotina o mais próximo possível do que ela tinha, né? Quem vai levar para a escola, quem é que vai buscar, comunicar todos os acontecimentos futuros, para a criança não ser pega de surpresa, né? De repente vem uma coisa totalmente inesperada que ela não imaginava. Todo dia, coitado, na vida deles. Todo final de semana. Tem criança que todo final de semana dela, ela quando dá na quinta-feira, ela começa a apresentar esses sintomas que você está falando. Começa a ficar com vermelhidão, dá crise de asma. E aí fica aquela questão. Mas a criança não quer ir mais para casa do pai. Toda vez que ela vai pensar, chega o final de semana do pai, a criança não vai e às vezes a convivência vai ficando restrita porque diz que está fazendo mal para a criança. E muitas vezes não está sendo estudado essa ansiedade, o que está desencadeando isso na criança, né? E o judiciário, ele também tem uma dificuldade de olhar para a criança, né, com essa sensibilidade. Então, eu pego e falo assim, simplesmente vem um advogado da parte contrária e fala assim, não, a partir de hoje ele não vai mais porque isso está fazendo mal para ele. Como que a gente pode saber quando que a convivência parental realmente está fazendo mal? Como separar essa situação? Se já foi comunicado para a criança, se ela já sabe o que está acontecendo, ela tá nessa parte, ela já está bem resolvida. Se a criança apresentar assim, um comportamento muito diferente do que ela costuma apresentar, né, uma mudança muito brusca, ou uma regressão de comportamento, então, não tomava mamadeira, agora ela toma. Não fazia mais xixi na cama, agora está fazendo. Porque muitas vezes a criança ela se comunica através do comportamento dela. Ela chora com muita facilidade, ela não era assim, né? Então, não levar para o pressuposto, é manha, ela é assim mesmo. Não, procurar investigar, né, o que está acontecendo. Se a primeira parte já está bem feita, algo precisa receber um foco maior, né? Ser um pouco mais olhado com mais carinho. Porque a criança, muitas vezes, ela não fala, mas as atitudes, os comportamentos, eles acabam aparecendo. Por isso que é imprescindível toda criança que está passando, né, todo o casal que está passando por um conflito familiar, uma separação, um divórcio. É importante que a criança esteja acompanhada, né, de um psicólogo para que ele possa trabalhar essa criança, possa trabalhar as emoções dela, o sentir delas. Porque eu vejo que assim, é uma discussão tão grande sobre a casa, ou ele não gosta mais de você, mas ninguém quer saber o porquê que a criança não gosta mais. Será que ela realmente não gosta? Ou será que foi uma coisa que ela disse ou uma coisa que ela percebeu? Será que ela ficou com raiva porque o pai foi embora de casa, né? E para ela aquilo foi um abandono e talvez isso está trazendo, né? Está desencadeando tanta ansiedade nessa criança que ela não está conseguindo, ela está colapsando, assim. A semana passada eu vi várias reportagens falando, pedindo a atenção dos pais que as crianças estão indo parar no pronto-socorro infantil psiquiátrico com crise de histeria, né, gritando, colapsadas. Como a gente pode reconhecer que a criança está chegando nesse estágio e o que fazer? Eu acho que o ambiente ele tem proporcionado muito isso para as crianças, né? Porque se a criança está num ambiente em que existe muita cobrança excessiva por desempenho, né? Comparação entre primos, entre irmãos, entre colegas, todo esse ambiente é propício para que as crianças elas se sintam dessa forma. Então, o mais importante que eu vejo nesse momento e que pode ajudar para que essas crianças não sintam dessa maneira
é o acolhimento, né? O acolhimento das emoções, ter um espaço para que elas possam falar como elas estão se sentindo, como que foi na escola, se houve alguma coisa que aconteceu lá que a deixou triste. Eu acho que falta um pouco de diálogo mesmo. Diálogo. Dentro das famílias, né? De se colocar que assim, a criança já há muito tempo ela não é vista como um mini adulto, né? Que antigamente era. Hoje a gente sabe que a criança ela tem um mundo específico dela e que ela tem uma forma diferente de perceber as emoções e tudo, que é diferente do nosso, porque nós já temos ali uma história, né? Então, perguntar para a criança e explicar para ela como que são as coisas do mundo, né? Ter o espaço para o diálogo mesmo. Sim. Né? Acho que nunca foi tão presente que os pais estivessem ali no cotidiano da vida dos seus filhos. Porque não é o tempo, é a qualidade desse tempo. Então, saber acolher, né, a criança no momento em que ela está precisando, perceber que naquele momento ela está precisando de acolhimento e saber escutar. Escutar, né? Escutar. Precisa de uma escuta muito efetiva. E falando da criança, eu vou para o outro lado. Eu vou falar dos idosos. Você tem percebido também que os idosos estão com ansiedade, com uma ansiedade excessiva também, com essa preocupação do futuro? A ansiedade na fase adulta, na fase idosa, né, ela aparece muitas vezes quando a pessoa ela perde aqueles papéis que ela tinha, né, os papéis sociais, de trabalho, de cuidar da família, né, da sua independência, vai perdendo às vezes a autonomia. E isso é o que vem trazendo mais ansiedade para a fase idosa. E as pessoas elas estão vivendo mais, né? Sim. Elas estão vivendo mais e muitas vezes elas não se prepararam para essa fase da vida. Então, por isso que tem surgido a depressão, a ansiedade, né, dentro dessa faixa etária. E aqui, quando a gente está tratando sobre curatela, interdição, principalmente das pessoas idosas que estão perdendo a capacidade de exprimir sua vontade, né, de responder pelos atos da vida civil, e aí começa a apresentar as doenças e o cuidado excessivo, né? Médico, tudo que a gente volta, né? Sai daquela fase da criança e vai para a idade dos nossos pais que vão envelhecendo e vão precisando da nossa assistência. E essa pessoa que está cuidando, como que ela faz para lidar com essa ansiedade sobre o futuro, né? Eu que venho aqui do luto, né? Principalmente dos meus pais. Quando a gente vai ver aquela linha, né, da vida caindo, a gente vai ficando numa situação assim, de uma ansiedade. Às vezes você deixa de viver o momento presente, se você não observar, para ficar pensando só que você vai sofrer daqui a pouco, porque você vai ficar sem a perda dessa pessoa. Então, como quem está cuidando de alguém, sobrecarregado de todas as formas, tanto nos cuidados como cuidados médicos, como que ela faz para se achar no meio desse cuidado com o idoso? Toda a família, né, tem sempre uma pessoa que é aquela pessoa que mais organiza, né, que cuida, que orienta, que é a pessoa que parece que é responsável maior, né? E essa pessoa, ela acaba trazendo para si muitas responsabilidades e acaba trazendo, né, uma carga de trabalho muito grande. E isso de fato afeta a parte emocional, porque ela pode estar trazendo para ela mais sofrimento psíquico, né? Então, eu acredito que, na medida do possível, dividir as responsabilidades, eu acho que é muito importante, porque essa pessoa ela também precisa de pausas, porque à medida que ela não se cuida, ela não vai conseguir cuidar de ninguém, né? Então, ela tem que fazer pausas para ela, se olhar, ter também um espaço em que ela possa falar sobre o que ela está sentindo. E isso não é fraqueza, porque ela também vai sentir sentimentos de culpa, né, de fracasso. Isso não é fraqueza. Então, ela tem que ter um espaço em que ela possa falar sobre isso também, para que ela retire esse peso e essa carga emocional. De vida, de alguma forma, né? Com alguém. E aí, por que é tão difícil fazer o idoso ir na psicóloga?
Eu acho que eles são muito resistentes. Muitos. Ainda mais o idoso. Ele aceita psiquiatria, mas acho que é por causa da medicação, mas ele não aceita fazer terapia. Porque eu acho que ainda tem aquele estigma, né? Terapia é coisa pra doido, terapia é gente maluca, eu não tô maluco. Então tem esse estigma do psicólogo ser um profissional que só trata de gente que tem problemas mentais. E como eles são pessoas mais antigas, né? Tem essa história. Não querem falar sobre a vida deles, né? Acho que não precisa. Meu pai falava, eu vou lá na psicóloga ficar contando coisa minha. Isso, tem uma desconfiança, né? De que a pessoa não é... eu vou falar da minha vida. Que bobeira, né? E eu acho que é isso também, né? Porque essa questão da inteligência emocional e valorizar as emoções é uma coisa um pouco mais recente. É verdade. Né? Porque antes não se olhava tanto assim. Que bom, emoções, né? Que pelo menos isso hoje a gente tem. De se olhar para as emoções, né? Olhar que as emoções, elas refletem no nosso organismo e elas trazem consequências. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Com essa questão dessa ideia, né? E com toda essa bagagem linda que você tem, assim, a gente ficaria aqui 3 horas conversando sobre isso. Eu espero que você volte aqui. O que te motivou a escrever? O meu livro, né? Eu trouxe aqui o meu livro até de presente para você. Aqui é A Mochila da Tranquilidade, que é um livro que vai trabalhar as emoções, a preocupação e a ansiedade para as crianças. Eu mostro para os adultos e eles falam que para eles também serve. E ele conta a história da Bianca, que é uma menina que, quando ela ia arrumar o material, além dos materiais escolares que ela ia levar para a escola, na mochila, ela colocava as preocupações. Então, se ela tinha brigado com alguém, se ela tinha uma prova. Então, com uma pitada de fantasia, ela encontra uma tartaruga que ensina para ela como lidar com essas preocupações. Então, tem uma técnica de respiração, tem uma técnica para lidar com as reações físicas, com os pensamentos preocupados. Então, foi uma forma de expandir, né, esse conhecimento. Então, ele é muito utilizado nas clínicas, pode ser utilizado por terapeutas, professores, dentro de casa, né, com os pais que queiram também lidar com as emoções das crianças. No escritório da advogada, porque aqui tem bastante livros e, mais um livro que eu indico para vocês. Uhum. Então, nós tivemos a oportunidade de participar da Bienal do Rio de Janeiro ano passado. Foi muito bacana, muito emocionante também, porque eu era uma criança que brincava de escrever livrinhos. Eu fazia os meus livrinhos eu mesma. Então, ter esse livro aí, para mim, foi uma emoção muito grande. Uma realização muito forte. Parabéns. E a gente precisa, porque é uma forma de você trazer essa criança para o lúdico, para o entendimento sobre as emoções. Eu acho que nunca foi tão importante você entender o sentir. O sentir dos seus filhos e o sentir sobre você. Sim. Se achar nesse mundo que é tão grande, tão vasto, que tem tantas informações hoje, o sentir eu acho que a maior riqueza que o ser humano pode ter é a inteligência emocional. Ela buscar a inteligência emocional. Sim, buscar esse cuidado diário. Não estou bem. Né? Ninguém normalizava falar, oi, tudo bem com você? Eu acho que a gente tem que falar, né? Oi, como você está hoje? Sim. E a pessoa ter o poder de dizer, hoje eu não estou bem. Não estou me sentindo bem. Sim. Aí, quando você perguntou pro outro como ele tá, esteja pronto para ouvir. Ou a pessoa poder falar, né? Olha, hoje eu não estou muito legal, posso ficar aqui mais no meu cantinho, mas não tem nada a ver com você, comigo mesmo, né? Mas tá tudo bem entre nós, eu preciso hoje ficar um pouco mais recolhido, né? Tem gente que tem, assim, é importante ter essa noção, né? De tudo isso. Aprender a cuidar das emoções é uma forma de cuidar da família? Com certeza, né? Porque é ali onde a gente aprende a regular as nossas emoções, né? A família, como a gente já conversou aqui, é o nosso primeiro ambiente. E lá nós entendemos e aprendemos a regular as nossas emoções. E também, Luciana, tenho aqui para você o meu livro Caixinha. Esse é para adultos. E é um livro caixinha, em que ele tem 78 cartões. E ele traz também técnicas, perguntas, reflexões sobre como você pode lidar melhor com as suas emoções. Então, tem técnicas de mindfulness, né, que é a aceitação, consciência plena, né, do que está acontecendo. É muito, muito interessante. Você pode tirar uma cartinha por dia, refletir. É um minuto de sabedoria. Isso, um minuto da de psicologia. Da psicologia das emoções.
da psicologia das emoções, lidando com as emoções. Olha que lindo. Obrigada pela sua presença. Eu espero que você volte novamente. Essa casa está aberta para você. E deixa uma mensagem para as pessoas sobre a ansiedade, sobre frustração, enfim, como a gente lidar com esses novos tempos aí. Eu que agradeço, né, primeiro o convite, né, Luciana? Foi muito rica aqui a nossa conversa. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que, assim, que a pessoa precisa fazer pausas ao longo do dia, respirar, né, fazer um pouco do que ela gosta, porque isso é muito importante para o relaxamento também, e pensar sobre os seus pensamentos. Reflita se o que você está pensando é realmente, de fato, aquilo que você acredita, né? Porque, às vezes, a gente acaba exagerando por conta da ansiedade. Então, dá um passo atrás e reflita sobre o que você está pensando. Então, obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos sempre aqui. E eu espero vocês no próximo episódio do Pode Ser Família. Tchau, tchau.